pois bastava o cair da noite para ser atacada pelo bicho que sempre gerava prejuízo. E quando não, os homens eram surpreendidos e dilacerados. Até o padre foi chamado para abençoar a fazenda e afugentar o demônio. Havia uma crença que o demônio queria vingança pela morte do inocente Heitor e da jovem Cecília. E foi quando a minha mãe, durante uma noite, ao aproximar-se do rio para refrescar, ela encontrou Raziel completamente nu, sentado à margem, chorando a sua dor. Ela se aproximou e, por um delírio, o viu transfigurado na imagem do Heitor. Acreditando que o rio ouviu seu sofrimento e o trouxera de volta a ela, diante disso, ela livrou-se de suas roupas, se aproximou do homem agachado e entristecido e o abraçou, o chamando de meu amor. Raziel voltou-se a ela confuso, ao que ela, chorando, o beijava e repetia que não aguentava mais sentir a dor da sua ausência. E diante disso, ele não conseguiu se conter e a possuiu como há muito tempo não fazia com mulher alguma. A minha mãe ficou impressionada com o quanto o seu amado Heitor estava avantajado no membro viril, e mesmo olhando para Raziel, o via transfigurado na imagem do Heitor. E para ela, era como se o marido falecido houvesse se materializado e voltado para ela. A minha mãe estremeceu de prazer nos braços do seu amado, e ambos transaram loucamente em várias posições. E aquela relação inusitada durou a noite inteira. Ambos se entregavam com desespero, sofreguidão e fascinação a todas as sacanagens possíveis. O suposto Heitor, que antes carinhoso e cheio de palavras doce, que só a possuía pela frente, agora a virava do avesso sem pronunciar uma única palavra. E foi quando ele a beijou com loucura, se afastando e se jogando nas águas, a deixando com a boca debaixo de um rombo medonho e escorrendo litros de puro prazer. Ao que ela implorou que ele voltasse mais vezes, de modo que por 2 meses ambos se encontraram e se amavam daquela maneira secreta, mística, incomum e transcendente. A minha mãe se convenceu que aquele rio tinha o poder de trazer o Heitor de volta a ela e queria aproveitar a presença do marido, mesmo que esse usasse um corpo de um dos seus melhores amigos. E foi quando os funcionários da fazenda Salazar prepararam uma boa tocaia para o estranho animal que tanto lhe dava prejuízos. E daquela vez, o animal foi encurralado e cravado de balas. Ainda assim, ele conseguiu fugir. E pela manhã, as mulheres foram lavar roupa no rio e voltaram aterrorizadas, contando que encontraram o corpo do Raziel, completamente despido e com várias perfurações de bala. A minha mãe levou um grande susto ao saber da notícia e correu para ver. E foi quando constatou com os próprios olhos que aquele homem lindíssimo e completamente nu estava jogado à margem do rio sem vida, numa poça de sangue. E naquele momento, ela reconheceu que o Heitor, para quem ela se entregava alucinadamente, era realmente o Raziel. E naquele instante, ela percebeu que esteve perdida em delírios e luxúria e se sentiu muito constrangida e culpada. A polícia esteve no local, mas o crime nunca foi solucionado. O que se acreditava e ficou registrado foi que Raziel foi morto em outro lugar e seu corpo foi levado para lá por seus assassinos. Já entre os supersticiosos, Raziel era o lobisomem que não dava sossego à fazenda Salazar
e que devorou Edmundo Salazar e também ceifou a vida de muitos trabalhadores daquela propriedade. Surpreendentemente, ocorreu que nunca mais houve avistamentos ou ataques do estranho bicho na fazenda Salazar, e em meio a isso, a minha mãe decidiu sair da casa dos seus sogros e voltar a morar no terreno que tio Venâncio havia comprado para eles. E foi quando ela se descobriu grávida. Aquilo foi motivo de surpresa e muitos comentários, pois sendo ela uma mulher viúva e vivendo na guarda da família do seu esposo, era surpreendente ela estar grávida, ao menos que tivesse um amante. Aquilo arruinou a reputação da minha mãe, que alegou apenas ser indigna de regressar à fazenda Castela Maia e que não era obrigada a falar de quem havia ou não engravidado. E mesmo diante disso, o tio Venâncio não a criticou e a auxiliou, alegando que pouco se importava quem era o pai da criança que ela gostava. E foi quando a minha mãe revelou que não esteve bem da cabeça e que de uma maneira incomum se envolveu com Raziel, acreditando que ele estivesse possuído pelo espírito do Heitor. E agora estava muito triste pelo assassinato do seu precioso amigo. E com 5 meses que ela passou a morar com uma idosa chamada Abigail, que fora contratada pelo tio Venâncio para auxiliá-la, a minha mãe sonhou com o Heitor, e no sonho ele mostrava a ela os nomes Victor, Jadiel e Jadson. A minha mãe, que até então acreditava estar gestando uma menina, se convenceu que esperava 2 meninos. E com apenas 8 meses de gestação, ela, que apresentava uma enorme barriga gemelar, entrou em trabalho de parto e com muita dificuldade ela conseguiu ter os seus 2 filhos. Contudo, após o parto, a minha mãe apresentou um comportamento muito esquisito. Ela tinha crises de convulsões, babava e rosnava, como se quisesse avançar na parteira. Todavia, a velha Abigail tinha conhecimento de magia cigana e percebeu que ela sofria do mal conhecido como a transformação lupina louca pós-parto, e decidiu combater essa maldição com orações, rituais de banimento e chás específicos. Abigail era uma idosa muito vivida e explicou ao tio Venâncio que a minha mãe foi marcada pelo demônio quando, em delírios, se deitou com um homem não batizado e, pelo jeito, de sangue lupino. Ela recomendou ao meu tio não contar nada a ninguém e o mandou ir à vila dos ciganos, onde deveria encontrar-se com um velho cigano de nome Cucheruze, pois esse era uma referência em conhecimento da magia lupina e dizia ter tido um encontro com um lobisomem albino, isso quando ainda era jovem, e que na ocasião tratou dos ferimentos do ser sagrado e foi recompensado com lágrimas sagradas desse fascinante lupino, sendo que ele usou as lágrimas do ser sagrado para preparar um poderoso elixir com elas, e que bastava uma gota desse elixir para combater a transformação lupina louca. E o meu tio, mesmo não entendendo nada do que Abigail falava, ele correu para atender o seu pedido, e bastou ele regressar da vila dos ciganos com um frasquinho com a gota do suposto elixir, para a mulher misturar a gota num chá e, com a ajuda do tio Venâncio, obrigar a minha mãe a beber. E diante disso, a minha mãe desfaleceu e dormiu a noite toda. E na manhã seguinte, ela despertou meio confusa e se deparou com os meus irmãos dormindo sossegados, e depois de alimentados com leite de cabra que o meu tio havia comprado na véspera,
que a minha mãe entrou em trabalho de parto. E com 2 anos do nascimento dos meus irmãos, ambos brincavam no quintal da casa, enquanto a minha mãe lavava roupa e preparava o almoço. E quando uma bala perdida, proveniente do mato, onde era comum a prática de tiro por parte de caçadores ou por pais que ensinavam os filhos a atirar, atingiu Jadson, que caiu inconsciente. A minha mãe, a princípio, não entendeu o que deu nele para ele cair do nada. E foi quando correu até ele e viu o tiro em sua cabeça. E desesperada, ela pegou o filho e saiu correndo pela rua gritando por ajuda. Um vizinho novato correu para socorrê-lo e levou o Jadson para o hospital mais próximo. Pegaram o Victor, que sem entender nada, chorava angustiado ao ver o desespero da nossa mãe. Entretanto, infelizmente o meu irmão não resistiu, e foi quando também a minha mãe se deparou com uma parenta dela, que a reconheceu e não conteve a vontade de ir falar com ela. A minha mãe explicou a situação, que a obrigou a ir até o hospital, e naquele momento o médico chegou informando que, infelizmente, o Jadson veio a óbito. O meu tio chegou justamente quando a minha mãe gritava a sua dor em ter perdido o caçula dos seus gêmeos. E diante disso, o tio Venâncio a abraçou e mandou-a ter fé e pensar que ainda lhe restava outro menino que precisava dos cuidados dela. O velório foi desolador e a minha mãe foi amparada por várias mães solidárias ao seu sofrimento. E 3 meses depois, a sua parenta, que encontrara no hospital no dia em que o Jadson morreu, veio avisar que o meu avô também estava morrendo. E mesmo a contragosto, o tio Venâncio e a minha mãe compareceram à casa da minha bisavó, que também já era falecida. E o meu avô, chorando, implorou-lhes perdão por toda a maldade que havia lhes feito. A minha mãe e o meu tio se entreolharam e, em silêncio, chegaram à conclusão que o melhor era liberar o perdão. E deixou que todo o mal que ele praticou fosse com ele para a eternidade. E como não tinha o menor interesse de continuar naquela cidade, o meu tio e a minha mãe nem quiseram saber de velório ou de reunião de família, e por isso simplesmente se retiraram e já regressavam rumo à cidade que viviam. E quando Magnólia, irmã do Rogério, pediu para falar com ambos, ela então os convenceu a irem à casa dela, onde confessou tudo o que o Rogério confidenciou a ela. E disse que ele havia tido na cidade há pouco tempo e que deixara uma boa quantia em dinheiro para ambos, juntamente com um pedido de perdão por nunca ter feito nada por eles. Ela revelou que, mesmo não sabendo do paradeiro deles, o pai biológico se preocupou em confiar a ela a missão de repassar o que ele conseguiu com anos de trabalho no garimpo. Inusitadamente, o meu tio e a minha mãe ficaram aliviados e contentes em saberem que não eram filhos biológicos do meu avô. E como a tia paterna de ambos insistia com eles em aceitarem a quantia em dinheiro, eles concordaram. Ela explicou que o Rogério não se deu tão bem no garimpo quanto esperava, mas que adquiriu bastante posses, dinheiro e que era casado e pai de 7 filhas. Contudo, nunca esqueceu a sua primogênita e que muito se alegrou ao saber que tivera mais um filho com a minha avó, que era o seu único filho homem, que infelizmente não conhecia. Magnólia trocou contatos com eles e disse que da próxima vez que o pai biológico deles estivesse na cidade,
ela os avisaria. Ambos concordaram e até decidiram passar a noite na casa dela, regressando à cidade que moravam apenas no dia seguinte. E com 6 meses do falecimento do Jadson, o tio Venâncio apresentou o meu pai à minha mãe. Ele era viúvo e desfilhado, já que havia perdido a mulher e todos os filhos numa desastrosa operação de reintegração de posse em uma fazenda em Rondônia. E esse fazia parte de uma remessa de recém-contratados da fazenda Castela Maia. E depois que a viu e conversou com ela, o meu pai não mais conseguiu esquecê-la. E o fato dela ser mãe foi encarado como um atrativo a mais, pois, de certa forma, o meu irmão o fazia recordar dos filhos que perdeu. E com 4 meses que se conheciam, os meus pais passaram a viver juntos. E um atrativo que facilitou o envolvimento de ambos foi a aparência física que ele tinha com o Heitor, o falecido marido da minha mãe. E embora o meu pai fosse um homem bem mais alto e avantajado que o Heitor em muitos detalhes físicos, a minha mãe não demorou muito a engravidar do meu pai e ele ficou muito contente com a surpresa. Eu nasci justamente na véspera do 4º aniversário do Victor e a minha mãe decidiu que eu me chamaria Jadson. O meu pai não se opôs e até gostou do nome. E foi quando ambos se casaram e ele assumiu o Victor como sendo filho dele no registro civil. Um ano depois, a minha mãe teve uma filha enorme e que, devido a várias complicações no parto, acabou falecendo. E por pouco, a minha mãe não foi com ela. E foi quando soube que nunca mais engravidaria, ela limitou a dizer que Deus sabia de todas as coisas e que era grata pelos filhos que já tinha. E o meu pai alegou que tinha 2 filhos com ela e que se ela não se importava em ter mais filhos, por ele estava tudo bem. Eles sepultaram a minha irmã com muito carinho e agradecendo a Deus pelo anjo que ele os enviou e depois tomou para si. O meu pai não lamentou ou se revoltou. Ele sempre foi um homem conformado com os desígnios de Deus, sendo também um homem muito trabalhador, compreensivo e amoroso que não fazia distinção de mim e do meu irmão, e era muito apimentado na cama e fascinado por nossa mãe, motivo pelo qual o Victor e eu acordávamos pela madrugada com o barulho das molas do colchão e da cama deles balançando. A minha mãe era meio escandalosa e gemia alucinadamente enquanto recebia dele um trato de primeira. E às vezes eu acordava assustado e o meu irmão ia até a mim explicando que os nossos pais gostavam de namorar daquele jeito e que aquilo era muito bom, pois no dia seguinte a nossa mãe acordava bem-humorada, quase não pegando no nosso pé, cantando com um sorriso de orelha a orelha e fazendo as nossas vontades.